Antes que eu esqueça. Pessoal, então a gente vai ver hoje a aula sobre o positivismo contemporâneo, especificamente sobre o pensamento de Herbert Hart. Hart então está inserido dentro da tradição analítica do direito, que tem algumas características. Primeiro é uma análise conceitual. Ela se voltada a investigar certos conceitos. No nosso caso, o conceito de direito. Tá bom? A segunda característica relevante, ela é baseada na linguagem. Ou seja, eu vou me investigar como é que um certo conceito é empregado pelas pessoas. Então, por exemplo, o conceito de direito não é usado para fazer referência a isto, nem a isto, nem a um monte de coisa. O conceito de direito, ele é usado para definir um certo conjunto de situações. Agora chegar a um ponto, por exemplo, o direito está associado a uma ordem, no sentido usual, certo ou errado? Certo. Agora a pergunta, Paula, a Paula sempre participa. Paula, o assaltante, quando ele nos assalta, ele nos dá uma ordem também, correto? Mas isso é direito ou isso não é o direito? Isso não é direito. Isso não é direito. Embora também seja uma ordem. Então, Sim. a gente não usa a expressão direito para essa situação. A pergunta de Hart é, então, para quais situações nós usamos a expressão direito? Então, uma investigação baseada no uso ordinário da linguagem. E quais são essas características? Ok? Lá no texto faz uma referência, uma série de referências sobre a vida dele e tal. A gente não precisa entrar nesse ponto, tá bom? O que você entender é o seguinte: Hart, ele foi um dos grandes pensadores do direito em Oxford. E ele, então, vai gerar, ou ele é o mentor de três grandes pensadores. Primeiro, ele já viu, é o John Finnis, que é de qual teoria mesmo? John Finnis é um autor ligado a qual teoria? Positivista? Não, é Não, ele é justnaturalismo. justnaturalismo, isso. O relativismo é de quem mesmo, professor? Mas o relativismo ele não é uma teoria jurídica. O relativismo é uma teoria moral. Relativismo é o Kelsen. Kelsen é um relativista moral, mas no direito ele é o quê? No direito, Kelsen é um? Justnaturalista também? Não, ele é um positivista. O justnaturalista, Sim. ele não pode ser relativista. O justnaturalista, ele tem que ser alguém que defende a universalidade da moral. Sim, porque... Sim. Agora eu lembrei. Tá bom. Então, John Finnis é um justnaturalista. E tem outros dois, um a gente não vai ver muito, embora esteja crescendo nos últimos anos, chamado Joseph Rice. Esse aqui é um positivista. Muito influente nos Estados Unidos, tá? E o terceiro que a gente vai ver, que é muito influente no Brasil, e Ronald Dworkin, que é um que nós chamamos de pós-positivista, que a gente vai ver nas próximas aulas. O pós-positivismo, que é uma concepção de direito que tenta superar o positivismo jurídico, sem ser justnaturalista. Tá bom? Claro até aqui? Então, ele é mentor desses três grandes autores e ele debate muito com eles. Então, e aqui vai um ponto, né? Nesse sentido, tem
tem uma obra que é chamada obra magna, ou a gente chama de a obra magna, né? Magnum Opus do Hart, que é o conceito de direito. Bom dia, Yuri. Acordou tarde hoje, meu filho. Que é essa aqui, olha só. O conceito de direito. Está invertido para você, mas o que importa é a intenção, tá? O conceito de direito é a obra magna de Hart. E que vai ser essa proposta, de novo, de caráter de caráter positivista, tá bom? Gente, e aí quando ele começa a debater, Hart debate muito com Dworkin, que foi aluno dele. E Dworkin se opõe muito aos pensamentos de Hart. Aí Hart escreve como se fosse uma resposta às críticas, que nós chamamos de pós-escrito. Então tem a obra principal, que é o conceito de direito. E aí tem a resposta às críticas. Deixa eu ver, só ajeitar aqui minha tela, que tá misturado. Agora. E tem a resposta às críticas, que é o pós-escrito a essa obra aí, ok? Bem, dito isso, bora então para o pensamento dele, propriamente dito, né? Gente, qual é o grande ponto aqui? É a oposição ao imperativismo. O que é o imperativismo? Aquela concepção de que o direito é uma ordem. E o que define o direito é ele ser uma ordem. Por quê? Qual é o problema? O problema em o direito ser apenas uma ordem. Qual é o problema? Eu já dei o exemplo aqui na aula de hoje. Gente, o problema do direito ser apenas uma ordem é como fica a situação da ordem do assaltante. A ordem do assaltante é direito? Não, ninguém vai dizer que a ordem do assaltante é um direito. Ninguém vai falar isso. Então, gente, ele vai dizer, olha, o direito, ele até se relaciona com a ordem, se relaciona com uma coerção, com essa ideia de poder coercitivo. O direito está relacionado com isso. Só que a ordem e a coerção por si só não são direito. O direito tem algumas características, ok? Quais são essas características? E aí, se quiserem acompanhar pelo artigo que eu deixei para vocês, a gente está lá na página 24 do artigo que eu deixei para vocês lerem. Daí vai dizer, olha, algumas características. O direito é caracterizado por generalidade. Assim, generalidade. Generalidade aqui é em oposição à individualidade ou particularidade. O direito, ele não dá uma ordem para o Pedro, ou para o Luiz, ou para a Maria. O direito, ele dá uma ordem em geral, ele cria uma regra para a sociedade em geral. Ou seja, o direito, ele não dá ordens específicas, individualizadas ou particulares para alguém. O direito, ele define ordens para o funcionamento geral da sociedade. Claro até aqui? Segunda grande característica. As ordens do direito são ordens caracterizadas por permanência. Ou a gente chama de caráter abstrato. O que significa isso? Então, primeiro ponto, né?
Generalidade é um contrário de particularidade, é o direito. Define ordens que se aplicam em geral e não apenas a uma pessoa ou a um grupo específico de pessoas. Então, por exemplo, a ordem do assaltante é uma ordem geral ou particular? O que é que vocês me dizem? Falem. Vai lá, supletivo. Pensa aí. A ordem do assaltante é uma ordem geral ou individual ou particular? Particular, isso mesmo. O assaltante ele dá uma ordem para você, ele não dá uma ordem para a sociedade inteira. Ó, todos têm que me dar parte do seu dinheiro. Não, o assaltante dá uma ordem para você naquele contexto. O Estado, quando ele tributa a gente, quando ele exige que nós que nós demos dinheiro a ele, ele está dando uma ordem geral ou particular? Quando o Estado cobra impostos, é uma ordem geral ou particular? O que vocês me dizem? Ela é geral, exatamente. Por que ela é geral, gente? Porque ela se incide, ela pode ser exigida de várias pessoas, de indeterminadas pessoas. De forma indeterminada. Ok? Segundo, caráter permanente ou abstrato. Depois que o assaltante exige, olha, me passa teu celular, ele vai embora, correto? A ordem dele ainda existe ou ela parou de produzir efeitos? Ou seja, essa ordem ela continua ou ela se extingue depois que ela é cumprida? Ela parou, ela se extingue, ela não produz mais efeitos. Então, a norma do assaltante ela é uma norma que a gente pode chamar de transitória ou de caráter concreto. Como assim de caráter concreto? É aquela norma que se aplica naquele caso. Depois daquele caso, ela não produz mais efeitos. O direito ele não tem esse caráter concreto, ele tem um caráter que a gente chama de abstrato. Por que abstrato? Porque a mesma ordem do direito ela se cumpre várias vezes. Então, por exemplo, imagina imposto de renda. Você pagou imposto de renda esse ano. Vai ter que pagar de novo ano que vem? Sim ou não? Sim. E depois do ano que vem, vai ter que pagar? Vai ter que pagar. E assim vai. Por quê? Porque a ordem do direito, ela perdura no tempo. A ordem ou direito define ordens que não se extinguem, que não interrompem seus efeitos com o cumprimento. Ou seja, mesmo que você cumpra a ordem, essa ordem continua produzindo efeitos. Ela continua no tempo. Ela permanece no tempo. Claro esse ponto aqui? Se não estiver, me avisem, tá? Terceira característica que ele destaca é o que caracteriza o direito. Quer falar, Sandra? Pode falar. Tipo assim, professor, tipo assim, o ladrão roubou. Se ele roubar, ele vai cumprir a pena dele. Se ele roubar de novo, ele vai cumprir a pena dele de novo, né? Exatamente. Porque isso foi uma ordem do direito. Tá. Não cometa o furto ou o roubo. Se você cometer, a ordem continua produzindo efeitos. Agora, por exemplo, só para a gente pegar o exemplo do assaltante de novo. O assaltante foi lá, te assaltou uma vez. E aí foi preso e tal, e aí ele foi ressocializado, deu certo o sistema com ele e tal, do jeitinho que o pessoal de direito penal gosta. Aí deu certo. Aí você encontra com ele na rua de novo. Só que agora ele não é mais um assaltante. Você tem que dar o seu patrimônio para ele? Sim ou não? Aquela ordem antiga ainda produz efeito, Sandra? Professor? Oi? Falhou. A minha internet está muito ruim. Falhou. Tá. Falhou uma parte dessa pergunta.
Tá, assim, eu digo assim, olha, imagina que o assaltante aí deu uma ordem para ti 5 anos atrás, disse, ó, me passa tua bolsa. Aí, ok, você entregou e tal, ele foi condenado, ele foi preso, e agora ele está ressocializado, ou seja, ele não está mais cometendo assaltos. Aí você encontrou com ele na rua de novo. Aquela ordem que ele te deu anos atrás ainda se aplica, ou seja, você tem que dar para ele de novo a bolsa ou algo do tipo? Não. Porque ela é uma ordem, aquela ordem que ele deu lá atrás era uma ordem de caráter concreto, ou seja, acabou. Agora, se ele assaltar de novo e vai ser preso de novo, vai, porque é uma ordem de caráter abstrato. Ficou claro? Ficou. Beleza. Aí vem um ponto que vai ser importante até para vocês responderem aquela pergunta que a gente comentou. Que a gente comentou não, que eu comentei com o trabalho de vocês. O direito ele é uma ordem que tem como característica o que a gente chama de hábito geral de obediência. Como assim um hábito geral de obediência? As pessoas, elas cumprem de forma ordinária o direito. Aquele direito, e não é, calma aqui, só eu entendo aqui uma coisa, tá? Não é uma norma específica, mas é o conjunto de normas como regra, ou predominantemente seguido pelas pessoas. Sua quebra é acidental e não predominante, ok? Olha só, o que é que eles estão dizendo aqui? O direito, ele é o que é que Hart está dizendo aqui? O direito é um conjunto de normas que ele é aceito pela sociedade como uma ordem que tem que ser seguida. E a maior parte da sociedade segue essa norma. Então, mesmo num país como o Brasil, por exemplo, imagina um país como o Brasil que tem um altíssimo índice de criminalidade. Homicídio, furto, roubo, estelionato. Mas a população em geral segue o direito ou não segue o direito? Por exemplo, homicídio. Então, o Brasil tem uma altíssima taxa de homicídios. Mas a população em geral respeita essa norma, ou seja, não comete homicídio, ou a população em geral comete homicídio e desrespeita essa norma? Qual das duas hipóteses? Eu estou na página 24. A população em geral respeita essa ordem, isso mesmo, Pedro. Ou seja, nós reconhecemos que essa é uma ordem que deve ser seguida. Nós, sociedade. Isso é o que caracteriza o direito. Se não houver esse hábito geral de obediência, não haverá direito. Esse ponto, não haverá direito. Uma coisa que aqui a gente não vai ver, né, porque foge, mas lá em talvez ciência política vocês ouçam a discussão sobre a autoridade. Só tem autoridade, gente, a pessoa que é seguida. A pessoa que dá ordens e que ela é seguida. Então, imagina só. Vocês sabem que no Brasil ainda tem a família Orleans e Bragança, né? Os descendentes de Dom Pedro. Eles têm alguma autoridade dentro do Brasil, sim ou não? O que vocês me dizem? Por que não, Paula? Por que eles não têm autoridade no Brasil? Porque agora o Brasil ele passou a ser uma república, ele não é mais uma monarquia. Então ele não Isso. tem mais nenhuma autoridade. A gente vai dizer assim, na prática, é porque as suas ordens não são seguidas. É isso que define a autoridade na prática. Na prática, a autoridade é aquela que é seguida, independente da estrutura normativa, Paula. E claro, é importante. Mas imagina, por exemplo, Oi? Sandra? Ele tá que Pode nem o perguntar. Bolsonaro, ele tá que nem o presidente, ninguém tá seguindo ele.
Só que aí, olha só, esse eu ia dar um exemplo mais ou menos parecido. Ele ainda é autoridade porque, vamos supor, se ele edita uma lei ou se edita uma medida provisória, um decreto, as pessoas ainda cumprem, embora exista uma oposição muito forte. Ou seja, as pessoas têm uma resistência a algumas decisões. Agora, imagina, por exemplo, que ele decide, por exemplo, sei lá, e dá uma ordem para fechar o Congresso Nacional. Diz, não, não quero mais fechar o Congresso Nacional. Se ninguém seguir ele vai ser autoridade? Não, ele não vai ser autoridade mais. Então, assim, e eu posso até pensar o inverso, por exemplo. Quando os militares chegaram ao poder, eles chegaram ao poder por alguma norma jurídica que desse poder a eles? Sim ou não? Não. Mas eles chegaram ao poder como? Com autoridade. Com qual autoridade? Que as pessoas tinham medo e elas aceitaram aquilo. Então, as pessoas, de forma geral, obedeceram a ordem deles. Mesmo que eles não tivessem, foi esse o meu ponto, Paula, mesmo que não tivesse nenhuma norma jurídica que dissesse que eles tinham poder. As pessoas seguiram, pode ser por medo, pode ser por aquiescência, por concordância, não importa para a gente aqui no direito, tá? Lá na ciência política importa, para a gente aqui não. Para a gente é assim, ó, o direito é igual à autoridade. Lembra que o direito está associado com a autoridade? O direito, ele pressupõe que as pessoas o obedeçam. Pode ser, as pessoas tinham medo do comunismo, as pessoas admiravam os militares, as pessoas ficaram com medo de ser condenadas à morte ou algo do tipo, mas não importa a razão. Não importa a razão. O que importa é que as pessoas obedeçam à autoridade. E isso, para Hart, é o que caracteriza o direito, é que as pessoas, em geral, o cumprem. Não importa o motivo. Lembra que a gente viu lá atrás, ó, minha matéria eu disse para vocês e ela continua valendo para online também. A minha matéria é um quebra-cabeça. Vocês têm que juntar cada pecinha e juntando uma com as outras. Se vocês esquecerem o que eu for falando para trás, não vai fazer sentido o que eu falo para frente. Eu disse para vocês que existem duas razões pelas quais as pessoas obedecem o direito: razões morais e razões prudenciais. Qual é a razão moral? É dizer, nossa, o direito aí é bom para mim e é bom para a sociedade. E quais são as razões prudenciais? Eu tenho medo da sanção. Para o Hart, não importa qual é a razão, o importa é que você obedeça. Se você obedece porque você tem medo, ou se você obedece porque você acha bom o direito, o importa é que você obedeça o direito. Então, por exemplo, só para a gente voltar aqui e ver a relevância disso. Em uma ditadura, pegar, sei lá, Coreia do Norte, as pessoas, em geral, obedecem o direito, sim ou não? O que vocês acham? Sim, mas elas obedecem porque elas acham muito bom e um direito bem feito, que garante os direitos humanos ou algo do tipo? É por isso que elas respeitam? Por medo. Perfeito, Paulo. É isso mesmo. Então, lá há um hábito geral de obediência? Só que esse hábito geral de obediência, ele foi obtido por meio do medo. Tá? E aqui, então, eu vou dizer, para os positivistas, não importa por quais meios foi obtida essa obediência. Importa que haja obediência. Se as pessoas obedecem porque elas têm medo, porque elas são torturadas, porque elas serão presas, porque elas serão... Não importa. O que caracteriza o direito é esse hábito geral de obediência. Então, quer dizer, uma das características, né? Uma das características desse hábito geral de obediência, independente das razões. Ok? Ainda na página 20, na página 24, vai dizer, há uma figura do soberano. Como assim a figura do soberano? Alguém do qual essa ordem emana. Existe alguém dentro daquele sistema que emana essa ordem e que será seguido. Então, por exemplo, vou pegar no Brasil. Quem é a figura do soberano no Brasil?
Presidente. O presidente faz parte da figura do soberano. Além dele. Senado, deputados. A gente vai dizer assim, ó, o soberano, na teoria política, é o povo. Mas esse povo, ele tem algumas instituições que exercem esse poder. E aí é uma conjugação. O executivo, o legislativo e o judiciário. E aí os 3 órgãos máximos de cada um desses poderes é a Presidência da República, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o soberano mesmo é o povo. Mas quem exerce essa soberania são os 3 poderes. Figura do soberano. Então, para que haja direito, é necessário que haja uma figura que tenha autoridade e que seja, em geral, seguida pelos demais, ou seguida pela população. Ok, até aqui, gente? Sim. Tá acabando o meu tempo no Zoom. Então, eu vou finalizar logo, para não cair a ligação no meio, para não cair